Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um encontro de networking da Palestrantes do Brasil, uma comunidade com mais de 210 palestrantes. Hoje, né, como a gente faz mensalmente, trazendo aí um conteúdo relevante para vocês. Mas antes, deixa eu comentar uma coisa que está acontecendo. Estou tendo muitas reuniões com parceiros e 2025 vai ser o ano da Palestrante do Brasil. Eventos presenciais, novidades que vêm por aí e eventos online. Se você quer participar com a gente, nós temos ainda as últimas vagas para o Venda e Vença Mais Online 2025. Vão ser 50 palestrantes, né? Inclusive aqui tem vários que já garantiram o seu lugar e nós vamos aí estar levando conteúdo de qualidade para as pessoas. Então, eu quero, antes de mais nada, então, agradecer ao Rodrigo que aceitou o convite. Rodrigo, como eu disse, o palco é seu. Boa noite, pessoal. Mauro, muito obrigado aí pela oportunidade, tá? É um prazer estar aqui e poder falar um pouco de algo que eu amo, que é trazer vida para as apresentações das pessoas, tá? Então, não vou me alongar muito, só vou fazer uma breve apresentação. Eu trabalho profissionalmente com slides desde 2012, já tive aí o prazer de ajudar mais de 350 profissionais das mais diversas áreas, do meio corporativo, do meio acadêmico, engenheiros, advogados, enfim, palestrantes, treinadores. Felizmente tenho uma boa bagagem, já trabalho com isso há mais de uma década, né? Já tive o prazer de atender clientes nos Estados Unidos, tudo online, nos Estados Unidos, na Austrália e aqui no Brasil. Espero poder aumentar aí o número de países, né? Que quanto mais pessoas e mais trabalhos eu faço, mais experiência e mais network eu consigo fazer e eu estou sempre aprendendo alguma coisa. Quando o Mauro me fez o convite, eu confesso para vocês que eu fiquei pensando o que eu iria fazer, como que eu ia bolar. Aí eu resolvi utilizar algumas ferramentas que estão em alta hoje em dia, incluindo a inteligência artificial, que eu vou comentar um pouco mais para frente, né, que tá em alta nos dias de hoje. E aí a gente meio que chegou num consenso, falar, vou passar algo que ajude os participantes a criar slides que pelo menos sejam acima da média, tá? Porque um grande ponto que muitas pessoas questionam é quanto tempo demora para fazer um slide. E não tem regra, tá? Às vezes um tema é mais complexo, demanda um pouco mais de estudo. Às vezes um tema tem uma acessibilidade maior, então o tempo é menor. Então, lá quando estiver chegando lá no finalzinho, eu vou mostrar para vocês alguns slides que, embora sejam simples, são slides que já podem ser considerados ali acima da média, comparado com boa parte das palestras que eu tenho visto aí desde 2012, tá? Não estou nem considerando os slides que eu via dos meus professores na época da faculdade e dos colegas de graduação, tá? Então, estou considerando desde que eu realmente comecei a trabalhar prestando serviços relacionados a apresentações. Por que que eu escolhi o título Apresentações Poderosas, Envolva, Impacte, Convença? Porque eu acredito fielmente que esses três pilares são extremamente importantes para que a gente possa fazer um slide, tá? E o slide, ele não é simplesmente ali um apoio visual. Ele vai te ajudar a envolver a sua audiência, a impactar positivamente a sua audiência e a convencer a sua audiência a comprar a sua ideia, o seu produto, o seu serviço, tá? Então, quando a gente se aprofunda um pouco mais nesse universo das apresentações, a gente diz que uma apresentação poderosa é aquela apresentação impactante, aquela que o cliente vê e em um determinado momento ele fica pensando, mas que dá um estalo e ele já entende, tá? Então o slide ele tem que ser
de fácil entendimento, tá? Ele não pode ser um slide muito poluído, não pode ser um slide com muito texto, e isso também nós vamos comentar mais à frente, tá? E aí eu já quero deixar combinado com vocês o seguinte: quaisquer dúvidas, qualquer coisa, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Não precisa terminar ou esperar de apresentar os slides, tá? Então fiquem à vontade, sintam-se à vontade para me interromper a qualquer momento, tá bom? Esse pequeno atraso é por conta de eu estar utilizando o arquivo no meu computador e estar compartilhando a tela com vocês, tá? Então, ele dá esse pequeno atraso. Quando a gente fala em slide, a primeira palavra que vem à nossa cabeça é o quê? É o design, ou seja, a construção das imagens que vão fazer com que a gente consiga reter a atenção da nossa audiência. Aproximadamente 70% da informação que o nosso cérebro retém, absorve, é visual. Os outros 30% já são referentes à parte textual. Isso significa o quê? Os nossos olhos são o primeiro canal de venda. Então, por isso que o design ele é super importante, porque ele vai ser um dos pilares responsáveis por convencer a sua audiência de que a sua ideia é relevante, tá? Então, visuais atrativos vão fazer com que a sua ideia seja absorvida com mais facilidade, tá? Por isso que é importante a gente ter um visual atraente, um visual impactante. Um ponto que eu quero frisar muito bem agora no começo é que não sei se vocês mais do que ninguém, né, que são palestrantes profissionais, já devem ter visto apresentações de colegas ou de outras áreas, enfim, nas quais a quantidade de texto é muito grande. E às vezes é tão grande que a gente acaba perdendo o olhar devido à quantidade de informação que existe na tela. Então, um dos meus principais trabalhos, e é um dos que dá mais trabalho, é justamente convencer os clientes, as pessoas interessadas a filtrarem o conteúdo, sintetizarem aquele mundaréu de palavras e frases em pequenos trechos, tá? Ou seja, em destacar aquilo que é realmente necessário para que a sua ideia seja transmitida com mais facilidade. E por que destacar o essencial é de suma importância para uma apresentação? Porque se você, a partir do momento que você coloca muita informação em um único slide, você está desviando o olhar da sua plateia. E lembrando sempre, um slide ele é um apoio visual para ajudar você a vender a sua ideia, tá? A fazer com que as pessoas se convençam com mais facilidade daquilo que você está se propondo a falar. Então, quando você coloca muita informação, as pessoas vão estar mais preocupadas em ler o que está escrito no seu slide do que prestar atenção em você. E lembrando, a estrela de uma apresentação é você, é o apresentador, é a pessoa que está lá na frente e que está apresentando o conteúdo, e os slides, eles são um apoio visual, tá? Então, é extremamente nocivo e até mesmo perigoso adicionar muita informação. Não sei se vocês já foram em eventos, congressos, no qual tinha gente dormindo. Eu já fui em congresso no qual tinha gente do meu lado dormindo de virar o pescoço. Por quê? Porque o apresentador estava lendo os slides, estava lendo pausadamente, ao invés dele sintetizar aquele conteúdo, explicar a ideia por trás daquilo que está escrito no slide, ele fica lendo. Então, é importante destacar somente aquilo que é essencial. A partir do que é essencial, você vai argumentando e discorrendo argumentando sobre o assunto do slide.
Agora, passando um pouquinho mais para os detalhes, né, de como a gente constrói um slide, primeiro ponto que eu escolhi aqui para falar para vocês é a escolha das cores, tá? Não sei se vocês conhecem a psicologia das cores, mas cada cor ela tem um significado, tá? Não vou ficar aqui falando do significado de cada uma delas, porque isso vai tomar tempo. Então, quando o cliente não tem uma paleta de cores definida, é sempre bom a gente estudar um pouquinho o conteúdo para saber qual tipo de cor é mais indicada, tá? Azul, tons azuis, tons amarelos, tons pastéis, enfim. Isso afeta diretamente na qualidade do slide. Porque pensa comigo, se eu vou falar de um slide sobre ESG, que é um tema que está muito em alta aí, Environmental, Social and Governance, ou seja, meio ambiente, social e governança, eu não posso chegar com uma paleta de cores que vai composta por preto, marrom, azul marinho e cores que são muito escuras. Eu preciso trabalhar com uma paleta de cores que remeta ao meio ambiente, ao social e à governança, tá? Então, eu preciso trabalhar ali no meio termo que tenha um verde, que tenha pelo menos um tom ali de um azul claro. Eu não posso simplesmente fechar os olhos e acessar um site de paleta de cores e escolher as cores que vêm na minha cabeça. Não, eu preciso fazer o quê? Um diagnóstico do tema para poder filtrar as cores e assim montar uma paleta de cores, tá? Que são as cores que vão guiar a nossa apresentação. Segundo ponto, que eu escolhi para falar para vocês, que é consequência da paleta de cores, é o momento no qual a gente vai procurar por imagens de qualidade, tá? Vou deixar os gráficos para falar um pouquinho mais à frente. Existem vários sites que oferecem imagens gratuitas de qualidade, tá? Já vi várias apresentações, inclusive de gente famosa, que usou foto de, do Google, tá? Foto com marca d'água ou foto de site pago, cuja imagem não foi baixada por uma pessoa que é cliente, que paga assinatura, portanto, estava lá com a marca d'água do site, tá? Já vi palestra com FreePic, Unsplash, enfim, com várias marcas d'água de sites que são famosos. Vou dizer no final, Roberta. No final, vou dar sugestões de sites para vocês, tá bom? Gente, se eu demorar para visualizar alguma pergunta aqui no chat, fiquem à vontade para abrir o microfone e me chamar, tá bom? Então, é extremamente deselegante, gente. Por favor, não façam isso. Não coloquem imagens com marca d'água, tá? E não utilizem imagens do Google. Se vocês forem utilizar imagens do Google, vocês têm que ir lá em ferramentas e escolher a opção Creative Commons, tá? Vão ser as imagens que estão disponíveis por meio dos direitos autorais, tá? Em relação aos gráficos, vou mostrar para vocês mais lá na frente um exemplo do gráfico de um slide de um cliente, de algumas dicas que a gente pode fazer para tornar os gráficos mais atrativos. O grande problema dos gráficos é que muitos deles contêm um excesso de informações tão grande que a gente fica perdido, tá? Então, quando a gente faz um gráfico, ou a gente sincroniza o gráfico com o Excel. Existe uma maneira de... Todos os programas do pacote Office, eles são integrados, tá? Então, existe uma maneira que dentro do PowerPoint da gente construir e desenvolver os gráficos dentro do PowerPoint através do Excel e assim eles já ficam dentro do Excel e torna-se muito mais fácil para
fazer a atualização desses gráficos, tá? E aí a gente precisa ter um cuidado muito grande com o tipo de gráfico, tamanho da fonte. Sugestão que eu sempre dou para quando qualquer pessoa que quer fazer um slide que contenha gráfico é: se esforce ao máximo para inserir esse gráfico dentro do contexto da apresentação, dentro do design. Não deixe o gráfico solto. Não é porque é só um gráfico, só entre aspas, né, que ele não pode ser inserido no contexto da sua apresentação. Ele não precisa ficar lá como sendo um gráfico solto, aleatório, no slide. Tá certo? Depois que a gente faz essa escolha das cores, das figuras, dos gráficos, enfim, todos os elementos visuais que vão ajudar a compor a nossa apresentação, por último, dentro dessa sequência lógica, a gente faz o quê? A gente começa a animar todos os elementos que estão presentes no slide. Então, ícones, fontes, figuras geométricas, tudo isso a gente vai animando de tal maneira que as informações comecem a aparecer de acordo com o grau de relevância. As informações mais importantes vão aparecendo primeiro, a gente vai falando, comentando, discutindo sobre essas informações. Quando a gente termina de falar sobre essas informações, a gente vai consecutivamente animando e as outras informações vão aparecendo em sequência. Por que que a gente faz isso? Para poder direcionar o olhar do público. Porque, igual eu falei para vocês, se a gente coloca todas as informações em uma única vez, como se fosse um grande texto, a audiência vai ficar confusa. Eles não vão saber do que você realmente está falando e eles vão começar a querer ler os seus slides, porque não adianta, nós somos curiosos por natureza. Então, se alguém está falando para a gente e existe um texto ali, a tendência é a gente querer ficar lendo. Então, por isso que a gente utiliza das animações, para que a gente construa uma sequência lógica de raciocínio e a gente vai filtrando a atenção da nossa audiência. Depois que a gente faz isso, a gente começa a fazer as animações que ocorrem na mudança de um slide para o outro, que é o que a gente chama de transição, tá? A animação é a sequência que ocorre dentro de um slide. Transição é, entre aspas, a animação que ocorre entre o término de um slide e o começo do slide consecutivo, tá? No slide seguinte. Então, depois no final eu vou abrir para vocês o painel principalmente o painel de transições, para vocês verem que existem transições que são assim, parece coisa de circo, sabe? Tem aviãozinho de papel, tem origami, tem roda gigante, tem um que é aleatório, que quando você clica, as mais de 20 transições que existem no PowerPoint vão aparecendo. Então, tem algumas coisas assim que são bem assustadoras, tá? Repetir qual parte, ô Roberta? Desculpa, só perguntando, você sugere que faça essas animações em que momento? Depois que a gente constrói, faz o design, certo? Depois que a gente já colocou no slide todos os elementos que vão compor o slide. Parte textual, ícones, figuras, gráficos, enfim. Depois que tudo isso já foi colocado no slide, já foi feita a diagramação e o layout, por último, a gente faz a escolha das animações e das transições entre os slides. Então, ou seja, no design de um slide, as animações e transições são um dos últimos passos.
Respondi? Eu que acho que não formulei a pergunta melhor. Isso aí tudo bem, mas, por exemplo, quando você joga uma informação na tela, você indica que tenha movimento, animação para cair a figura, ou só para mudar de página, ou tanto faz? Isso depende. Se você, por exemplo, já vai começar o seu slide falando sobre determinada informação, aí você já pode sequenciá-lo direto lá no painel de animação. Porque aí, quando mudar do slide anterior para o seguinte, a sua informação automaticamente já vai aparecer, tá? Eu sempre sugiro para os clientes que a informação inicial, a primeira informação, que apareça automaticamente. Mas aí vai da cabeça de cada profissional, né? Porque às vezes a pessoa esquece e não clica no botão no passador e ela pode achar que o slide não está funcionando, enfim. Então, eu sempre sugiro que, se tiver mais de uma informação no slide, o que não é muito aconselhável, que essa primeira informação ela apareça automaticamente, tá? E aí depois vai aparecendo as outras, se tiver mais de uma informação. Tudo bem? De maneira bem sucinta, como que funciona a sequência da estruturação de uma apresentação, tá? Obviamente, no primeiro passo, uma primeira etapa, nós temos uma introdução, que aqui é onde você vai apresentar uma ideia bem sucinta do seu conteúdo, você não vai aprofundar, você vai lançar para a sua audiência uma ideia, e essa ideia vai ser desenvolvida e melhor estruturada, arquitetada na etapa seguinte. Então, na introdução, a gente faz um breve resumo sobre o que a gente vai falar, a gente pode lançar uma ideia, a gente pode jogar uma provocação para a audiência, de tal forma que ela comece a pensar sobre aquele assunto, tá? Então, depois que a gente faz essa apresentação bem sucinta do tema, a gente parte para o desenvolvimento, que é onde a gente realmente vai começar a investir um pouco mais de tempo na construção da ideia, no desenvolvimento do raciocínio, daquele ponto que a gente apresentou sucintamente aqui na introdução. A gente vai discorrer melhor sobre o assunto, a gente vai argumentar, a gente vai mostrar a nossa ideia com o intuito de sempre o quê? Vender o nosso serviço, o nosso produto, tá? Através do quê? Do convencimento de uma sequência lógica de ideias, tá? E, por último, a conclusão, tá? Que aqui é onde a gente vai fechar o nosso raciocínio, onde a gente vai provocar o nosso público no sentido de que a gente precisa entender se a nossa apresentação funcionou ou não, através do quê? De um ponto, de uma pergunta, de uma ideia, de algo que realmente provoque o nosso público. E aqui, mais para frente, eu vou falar de um erro que eu vejo, assim, que é muitos palestrantes, no final da apresentação, simplesmente vão lá e jogam um obrigado, tá? E eu lembro que uma vez eu assisti uma palestra eu estava na faculdade ainda, né? Tem tempo. E o professor falou que, para ele, nada era mais broxante do que ver um muito obrigado escrito no último slide. Porque o que ele espera no último slide é que a pessoa, pelo menos, faça um CTA, que a gente chama de Call to Action, que ela proponha, que ela provoque a audiência para que ela mantenha um contato posterior com o apresentador, tá? Mas isso aí eu vou
discorrer, falar mais lá para o final, tá? Agora entrando um pouco mais para a gente terminar essa parte teórica da construção do slide, todo mundo aí, eu acredito, já deva ter ouvido falar nessa palavrinha storytelling, tá? E eu acredito também que todo mundo, pelo menos alguma vez na vida, já deve ter ouvido escutado alguma história, essas histórias da Disney. Então, o storytelling nada mais é do que a arte de convencer, de gerar engajamento e conexão por meio de histórias. E essa técnica, ela é muito difundida e utilizada nas apresentações, porque ela ajuda a gente justamente a vender. Quando eu digo vender, pessoal, não é o ato da venda em si, tá? É simplesmente quando a gente quer mostrar que o nosso conteúdo, que nós temos algo relevante, tá? Então, quando eu digo vender, é no sentido de relevância, não precisa exatamente ser a venda ali envolvendo dinheiro, tá? É o ato de a gente conseguir mostrar para a audiência que o nosso conteúdo é relevante. E aí o storytelling entra por quê? Porque ele ajuda a gente a construir a sequência de slides de uma maneira que torne a nossa apresentação mais poderosa e mais impactante, tá? Existem várias teorias, vários artigos falando sobre storytelling, mas de maneira geral, o storytelling ele ajuda a gente a gerar conexão e engajamento com a nossa audiência, tá? É como se o storytelling fosse lá um, um mosquitinho lá que picasse o nosso coração e a gente se tornasse mais aberto a receber aquele conteúdo que a gente considera que seja relevante, tá? E aí, nesse ponto, o storytelling é extremamente importante, tá? Porque sempre quando a gente era criança, sempre tinha alguém tinha uma história para contar, nossos avós, nossos pais, nossos tios, madrinhos, padrinhos, enfim. Então a gente cresceu ouvindo histórias. Por que não transformar a nossa apresentação em uma história? Adaptá-la, obviamente, adaptar, obviamente, o conteúdo ao público, mas ainda assim fazer com que essa sequência de slides gere conexão, porque a partir do momento que a gente consegue se conectar com a audiência começa a sentir o quê? Sentir mais empatia. Ela começa a perceber que aquele conteúdo pode ser útil para ela, tá? E aí que entra justamente a questão da escolha das imagens, tá? Quando eu falo escolha das imagens, eu não estou falando só da imagem de qualidade, não, tá? Eu estou falando realmente uma imagem que passe, que transpareça a ideia do seu conteúdo e que, ao mesmo tempo, não seja uma imagem batida. Um exemplo clássico que eu dou, quando eu sempre falo dessa parte de imagens que contam histórias, é aquela, por exemplo, quando a gente vai ver aí um slide sobre parceria e união. Geralmente, no mundo corporativo, os slides são o quê? Bota lá uma equipe de colaboradores, todos abraçados ou todos ali dando os braços ali em si, como se fosse um, dois, três, levanta os braços. Essa imagem todo mundo usa, tá? É uma imagem que realmente não passa mais essa ideia de conexão. É uma imagem batida, todo mundo usa, tá? Por que não, por exemplo, usar uma imagem, se é para falar de parceria, de pai e filho pescando, ou por exemplo, de uma corrida, essas corridas de jogo de Olimpíadas, 400 metros rasos, 2.000 metros rasos, no qual o revezamento, no qual os atletas têm que correr a cada 100 metros, um passa o bastão para o outro. Enfim, algo que remeta à parceria, mas que fuja do óbvio, tá? Então, quando eu digo imagens que contam histórias, eu estou falando justamente isso. Poxa, quem aí nunca teve um bom momento com o pai, com a mãe, com o irmão, enfim,
E só da gente ver essa foto, por exemplo, a gente já lembra da história da foto. É mais ou menos isso, tá? Só que, obviamente, adaptado para o conteúdo de cada um, tá? Aqui, por exemplo, eu trouxe um slide para mostrar para vocês. Aqui está só a imagem, tá? Mais para frente eu vou tirar da tela e vou mostrar como foi a construção desse slide. Só para vocês entenderem, o tema desse slide é ESG, tá? E aí a cliente me mandou somente um arquivo de Word com os dizeres de cada slide. Desse slide, por exemplo, é níveis de maturidade responsáveis, tá? E aí eu estudando um pouco sobre o ESG, eu percebi realmente que a paleta de cores tem bastante tom de verde, obviamente, um pouquinho de amarelo. Esse violeta aqui, roxo, é da paleta de cores da minha cliente, assim como o amarelo também. Então, fiz uma mescla aí. E só para a gente entender e fugir do óbvio, tá? Eu vou mostrar para vocês mais para frente que isso aqui não é uma imagem única, tá? Mas qual que é a ideia por trás disso? No dia anterior que comecei a trabalhar nesse slide, eu estava andando na rua, né? Estava saindo do shopping, do estacionamento do shopping, e dentro do estacionamento e a entrada pro shopping mesmo, tinha um rapaz que estava com a filha, e ele estava fumando, e aí a 10 metros de distância dele, tinha uma lixeira. Ele poderia simplesmente apagar o cigarro, né? E jogar o resto no lixo, tá? Porque se ele apagasse a ponta ali, não ia pegar fogo nem nada do tipo. O que que ele fez? Ele jogou no chão e pisou em cima. E aí a menininha falou: Poxa, papai, por que que você é tão porco assim? E eu tava atrás, na hora que eu ouvi, eu até desviei o olhar porque eu senti vergonha alheia, né? E aí ele percebeu, ficou quieto, começou a andar mais rápido. E aí, quer dizer, quem mostrou a maturidade nesse ponto? A filhinha dele mostrou muito mais maturidade do que o marmanjo, né? E aí logo já me veio a ideia, porque eu já sabia que o próximo slide que eu ia trabalhar era níveis de maturidade responsáveis, e aí fiquei com isso na cabeça, né? E aí depois eu assistindo uma reportagem, uma entrevista com o Clint Eastwood, que é um ator famosíssimo, eu ouvi uma frase dele que disse: os adultos hoje em dia se preocupam em deixar um mundo melhor para os nossos filhos, mas a gente deveria se preocupar em deixar filhos melhores para o nosso mundo. E isso, de certa forma, está totalmente relacionado com o conceito do ESG. E aí, então, ou seja, nós precisamos cuidar melhor do nosso mundo, mas o nosso mundo será melhor cuidado se no futuro as crianças de hoje em dia, no futuro, forem adultos mais responsáveis, mais maduros, enfim. Então, só para mostrar para vocês que tem muita, pelo menos nos slides que eu faço para os meus clientes, tem muita dessa subjetividade, desse estudo, enfim, dessas situações que às vezes acontecem comigo, que eu vejo, que eu leio, enfim, e que aí eu transpareço isso para os slides, justamente para sair daquela vala do comum, simplesmente para sair daquela categoria de slides, como eu estava fazendo analogia com um slide cujo tema é parceria, daquele tema dos colaboradores, todos levantando, cumprimentando, levantando, jogando as mãos para o alto, tá? Então, às vezes a gente precisa o quê? Quebrar um pouquinho a cabeça, estudar um pouquinho mais para compor um design realmente que cause ali que gere uma conexão e um engajamento. E aí, puxando o gancho do que eu falei lá atrás para a gente destacar o essencial, é importante a gente filtrar o conteúdo, como eu já disse para vocês. Então, lembre-se que menos é mais, tá? A gente deve colocar nos slides somente uma ideia central que ajude a gente a desenvolver
o nosso raciocínio, tá? Não adianta colocar muita informação em um único slide. Vocês acham, vocês não, né? Muitas pessoas acham que, se eu colocar mais informação num slide, eu vou falar mais rápido. Ou muitos têm aquela ideia errônea de que fazem conta. Se você tem 20 minutos para falar, você calcula um slide por minuto. Não, não é assim que funciona. Quem controla o ritmo o tempo de cada slide é você, somos nós. Não adianta a gente querer entupir o slide de informação achando que a gente vai falar mais tempo. Não, na verdade você vai ficar lendo e aí a sua apresentação pode até demorar mais, porque o tempo que você está lendo vai fazer o quê? Vai alongar o seu discurso, tá? Então, uma ideia, uma, duas ideias no máximo por slide, tá? E lembrando sempre que menos é mais, tá? Não adianta enfeitar o pavão demais com muito texto, porque não dá certo, tá? Aí aqui, por exemplo, eu trouxe um slide do Dr. Rodrigo Galvão, tá? Que é um advogado de Juiz de Fora. Só ressaltar aqui que eu peguei 2 slides dele só, porque senão a gente ia se alongar demais. E os slides dele, do Dr. Rodrigo, comparado com a maioria dos slides que eu recebo, estão muito bons, né? Você pode ver que o conteúdo tá dividido aqui, não está tudo grudado. As frases não são textos enormes, né? Eu já recebi cliente que uma única frase tinha 15 linhas. Ou seja, é muita informação, não tem como. Então, por exemplo, esse slide aqui do Rodrigo, eu destaquei a informação que eu quero mostrar para vocês, tá? Espera aí. Rodrigo, o que você sugere colocar no slide quando quiser usar vídeo? Priscila, eu não indico colocar link para vídeo. Quem que no começo falou da informação da apresentação do Kaique Brito no... Kaique Brito não, do Kaique da Chili Beans no domingo? Se a pessoa puder, porque eu não lembro o nome. Fui eu que falei, fui eu que falei. É o Fábio. Fábio Jastre, foi eu que falei. Ô, Fábio, você chegou a ver se era PowerPoint? Parecia ser PowerPoint, né? A arena estava muito lotada, tinha mais de 200 pessoas. Nós assistimos pelo telão, né? Mas Uhum. parecia ser PowerPoint, sim, viu? Ah, tá. Porque esse é um erro que muita gente comete, tá, Priscila? As pessoas colocam um link que vai direcionar pro YouTube, tá? Qual que é o ideal? Fazer o download do vídeo e jogar o vídeo para dentro do PowerPoint, tá? Inclusive, eu fiz isso, né, doutor Rodrigo, naquele vídeo do rapaz da música lá. Fez, sim, do Quem Sabe Amanhã, do Cauê Milfon. Isso, o doutor Rodrigo precisava de um clipe, e aí ele entrou em contato com o autor, né, lá da Isso, música aí do ele YouTube. falou que não tinha, que as palestras, por enquanto, são sociais, então, sem fins lucrativos, estava beleza, podia usar a imagem dele. Então, pessoal, só para vocês devem ter visto aí, o que eu falei antes aí, esse é o slide que eu fiz. Eu fiz essa palestra, tinha 20 e poucos slides, aí o Rodrigo fez uma coisa sensacional, transformou a minha ideia no que vocês vão ver aí agora. E isso foi o que eu fiz. E eu falei, poxa, fiquei orgulhoso, né? Eu já vi a apresentação de Harvard pior que essa, assim, no YouTube, entendeu? O cara é um grande doutor, etc. Não importa muito slide, mas importa sim. Então, assim, só tinha 5 itens e linhas. Aí eu ainda consegui colocar uma cor, uma coisa, mas ainda tem muita frase. Aí o Rodrigo me orientou. E fez, não, me orientou não. Ele fez para mim. Eu não fiz nada disso aí. Eu só mandei o texto e as ideias e ele transformou em slides. Então, Priscila, eu não aconselho, tá? Porque a chance de travar é enorme, você fica dependendo da conexão da internet, e quando você joga para dentro do PowerPoint,
você controla através da animação que horas você quer que o vídeo surja, você consegue cortar exatamente o trecho, você filtra o trecho. Vamos supor, você tem um vídeo de 5 minutos. Você não precisa ficar com o mouse lá no link do YouTube para ficar passando. Quando você joga para dentro do PowerPoint, você delimita o minuto e o segundo onde começa e o minuto e segundo onde vai parar o conteúdo do seu vídeo, tá bom? Obrigada, viu? Então, esse aqui é o slide que eu fiz baseado nesse trecho que está em amarelo, tá? Simplesmente fiz uma reordenação da frase, mas o conteúdo basicamente é o mesmo, tá? Depois, no final, eu vou mostrar o slide com a animação para vocês verem como que foi a construção e a ideia por trás, tá certo? Então, lembre-se sempre, gente, evitem excesso de informação nos slides, tá? Dividam o seu conteúdo em mais de um slide, para não sobrecarregar o slide e não distrair o olhar da sua audiência. Rodrigo, falando Oi, sobre isso, eu queria a tua opinião. Eu vi aqui na tua apresentação que tu colocaste um leve detalhe de tipo algo rodando, muito sutil, que não atrapalha e a gente perde a atenção. Qual a tua ideia, a tua opinião para essas palestras que eu tenho visto agora, que coloca a tela inteira, o PowerPoint inteiro, geralmente as pessoas fazem no Canvas. O slide totalmente se mexendo tudo e taca no meio uma frase. Tu acha que isso para mim, a minha visão, tá? Que é uma tendência de moda, que aos meus olhos tira a atenção da pessoa que está assistindo, porque ela não sabe se me escuta, se ela vê aquele negócio rodando ali na frente. Não sei qual tá. é a tua opinião em relação a isso. Eu costumo dizer que eu estou sempre no meio do caminho nesse caso. Por quê? Eu não gosto, tá? Aí é um gosto pessoal, tá? De slides que são 100% estáticos, tá? Nas minhas apresentações, nas minhas aulas, eu sempre coloco algum elemento animado o tempo todo. Por quê? Só para vocês terem uma ideia, já aconteceu com um cliente meu dele ficar 10 minutos falando sobre um slide. Ele se empolgou e tal. E aí, o que que aconteceu? O notebook dele, desculpa, que a organização forneceu para ele, estava configurado para fechar, para desligar, desligar entre aspas, né? Para dar tela preta após 10 minutos que ele não fosse utilizado. Ou seja, ele ficou mais de 10 minutos sem mudar de slide e ninguém encostou no mouse. Aí a tela deu tela preta. Aí ele teve que ir lá, apertar o botão, recomeçar, abrir o PowerPoint, deixar de novo o PowerPoint em tela cheia. Então, primeiro ponto, eu não gosto de nada de um slide 100% estático, tá? A não ser que seja um slide que você vai falar ali questão de segundos. E segundo, que eu acho que quando você tem pelo menos alguma coisinha em movimento, isso chama a atenção da sua audiência, mas não de tal maneira que vá ofuscar a sua atenção, tá? É só um detalhezinho para a pessoa ver que não está estático, que tem alguma coisa em movimento ali, desde que não atrapalhe a construção do raciocínio, tá? Então, eu sou super a favor do dinamismo, mas usado com moderação. Vocês viram, por exemplo, que no primeiro slide, eu coloquei um fundo com as engrenagens interagindo com a foto do beija-flor, tá? Um beija-flor metalizado que eu criei através de inteligência artificial e tal. Eu achei que casou dentro do contexto da minha apresentação. Só que nos outros slides, eu já coloquei essas engrenagens estáticas.
Por quê? Porque eu achei que aí, se todos os slides seguintes eu deixasse aquele vídeo das engrenagens interagindo com a figura em si, eu acho que ia causar uma certa poluição e até ofuscar a minha apresentação. Ok. Tudo bem, Roberta? Não sei se eu consegui te convencer ou se você entendeu o meu ponto de vista. Não, entendi. Tá. Entendi. E aí, quando a gente fala também do menos é mais, a gente também tem que pensar o seguinte, tá? Se quando a gente coloca apenas uma única informação, a gente está o quê? A gente está favorecendo o desenvolvimento do design. Por quê? Porque aí você vai ter uma área maior para poder trabalhar e adicionar mais elementos que enriqueçam o seu slide, tá? E aí, dentro da formulação do desenvolvimento de cada slide, a gente sempre tem que buscar esse conceito de respiro visual, ou seja, a gente precisa pegar uma área na qual a gente não encontre nada, tá? Nada que eu digo é nenhum elemento, nenhum texto, nenhuma figura geométrica. Por exemplo, aqui onde eu estou passando o mouse, ó, aqui é uma área livre, tá? Tem essa área aqui embaixo, tá? Tem essa área aqui entre o texto e o beija-flor, tem essa área aqui, enfim. Então, a área de respiro é muito importante para que a gente não polua demais os nossos slides. Eu vejo muito slide com muito texto, e aí o texto vai embolando com a figura, às vezes a imagem que foi colocada, ela não foi esticada da maneira correta, enfim. Então, esse conceito de área de respiro visual é extremamente importante para não causar o quê? Aquilo que a gente chama de poluição visual nos nossos slides. A gente precisa facilitar a absorção da ideia por parte da audiência e não dificultar. Então, quando a gente coloca muito texto, muitos elementos ali no slide, a gente está diminuindo o quê? A nossa área de respiro visual. Por exemplo, botei essa imagem desse slide, tá? Não é o slide em si, só para vocês terem uma ideia. Ó. Prisão da mente, o título, a ideia através desse título é Solte as grades, e aqui, ó, bem no cantinho aqui, liberdade, tá? Então, coloquei alguns elementos aqui, ó, que não ofuscam a ideia por trás do slide, mas que estão inseridos aqui no contexto do slide, e com uma grande área de respiro, tá? Essa área de respiro serve o quê? Para que a gente não confunda as informações e as palavras que estão presentes no slide, tá bom? Depois eu vou mostrar também alguns detalhes desse slide, tá? Então não esqueçam, tá? Menos é mais e sempre tenham áreas de respiro nos slides. E quando a gente fala na conclusão de uma apresentação, aqui a Roberta, né, que se eu não me engano, que perguntou a questão do vídeo, aqui no encerramento, ó, eu já voltei com o vídeo animado de novo, tá? Mas se esse vídeo tivesse animado em todos os slides anteriores, ia ficar maçante, tá? Então aqui eu já voltei com esses slides, desculpa, com os vídeos integrados com a imagem. Depois Quando tu dá dica de onde a gente consegue fazer isso? é site para pegar vídeo, Fazer esse movimento. sim, eu vou. Depois eu tenho que ver. Ô, Mauro, puxa minha orelha aí. Eu tô falando muito? Não, o pessoal tá gostando, tá demais. Pode ir no seu ritmo, sim. Tá bom, porque às vezes eu me empolgo e aí, quando eu vejo, já extrapolei o tempo. Tá? Qualquer coisa, puxa minha orelha, por favor.
Então, pessoal, quando a gente fala de conclusão, a gente precisa fazer um fechamento ali que traga um feedback, que gere aquele sentimento de quero mais na nossa audiência, tá? Então, quando a gente tem um encerramento poderoso, a chance da gente se conectar ainda mais num café virtual, num café presencial, numa roda de networking, é muito grande. Então, aqui é quando eu digo para vocês, não utilizem o muito obrigado, tá? O obrigado, o gratidão, enfim, encerrem os slides de vocês com uma frase que gere provocação na audiência, com um pensamento que pode ser de um filósofo, de um pensador, de um palestrante, de um pesquisador, enfim, de alguém que seja referência na área de vocês, para fazer o quê? Para estimular uma discussão como se fosse um to be continued, ou esses são os próximos passos, enfim, algo que gere impacto e que desperte a vontade das pessoas em conhecer mais de quem está falando, né? Do trabalho de quem está falando. Então, fazer uma call to action, chamar para preencher uma pesquisa, para colher uma opinião, uma frase de impacto, uma frase poderosa, ou, na dúvida, não tem uma call to action, não tem uma frase poderosa, deixa os seus dados, deixa o seu WhatsApp, o seu e-mail, o seu LinkedIn, enfim, as suas redes sociais, mas não encerre apenas com muito obrigado, tá? Eu costumo dizer, igual o meu professor na época da faculdade, que o muito obrigado é um grande balde de água fria que a gente joga na nossa audiência. É como se a gente chegasse e falasse para eles, ó, pô, valeu aí, eu acabei aqui, por hoje é só, qualquer dia aí a gente se esbarra e quem sabe aí a gente troca uma ideia. Não, a ideia não é essa. A ideia é mostrar algo relevante para a audiência de vocês e dizer que, olha, eu não quero que o nosso relacionamento acabe aqui, tá? Então, por isso, aqui estão os meus dados, as minhas redes sociais, os meus contatos, tá? Então, vamos continuar conectados, vamos fazer networking, vamos ver até onde a gente pode fazer uma parceria, fazer uma troca produtiva, enfim. É para isso que serve a conclusão, tá? Não para dizer muito obrigado, todo mundo levantar da cadeira e ir embora, tá? Você vai lá, desliga o notebook e vai embora para casa. Então, por exemplo, nesse slide aqui, esse slide da Marcela Argolo, ela é uma professora do INSPE, Fundação Getúlio Vargas, na cidade de São Paulo, enfim. Ela é referência na área de ESG. Ela pediu para eu colocar uma frase dela, certo? E do lado, os contatos. Então, o telefone, o Instagram, o LinkedIn, o site, e-mail, enfim. Por quê? Aqui ela consegue gerar uma discussão com a audiência, uma discussão saudável, obviamente, e aqui estão os dados, caso alguém queira entrar em contato com ela depois, tá? E aí, esse material que eu desenvolvi para ela, por exemplo, depois eu converti para PDF, e aí, quando a pessoa abrir o PDF que ela distribuiu depois, quando ela passar por cima de cada item, e ela clicar, ela vai ser direcionada para a respectiva rede social, tá? Ou, por exemplo, aqui esse caso aqui, que a pessoa, a profissional, né, a presidente dessa organização aqui do Tribo das Antônias, ela passou, só quis as redes sociais, tá? E tá tudo bem, não tem problema, melhor do que escrever só um muito obrigado. Então aqui, pessoal, essa parte do que eu tinha para falar para vocês é isso. Existe muito mais conteúdo, tá? Só que o nosso tempo, ele de certa forma é restrito, né? Porque se deixar eu fico aqui falando, 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 tá? Então, como eu disse para vocês, ao invés de deixar uma frase que gere
discussão e tudo, como não é esse o meu intuito aqui, deixei aqui todos os meus contatos, tá? Com certeza, Carla. O Mauro abrindo oportunidade, a gente pode sim fazer um outro encontro com o maior prazer, tá? Eu adoro falar sobre PowerPoint. Eu costumo dizer que eu sou muito feliz, assim, no que diz respeito às escolhas profissionais, porque eu sou professor, né? Sou professor de Química, e através dos slides eu me tornei um profissional melhor. Então, o lado acadêmico alimenta o lado não acadêmico, né? Que é a prestação de serviços relacionados ao PowerPoint, e esse lado do PowerPoint alimenta o meu lado como professor. Então, eu digo que eu sou muito feliz porque eu migro, assim, eu migro de um polo para o outro, né, da minha vida profissional com muita facilidade e com muita felicidade, tá? Vou mandar para vocês, Priscila, tá? Assim que eu terminar, eu vou mandar. Vou escrever, na verdade, tá? Ô, Mauro, Diga. tudo bom? Posso falar 2 minutos para ver se Pode, pode ser útil para as pode fazer pessoas? seu depoimento, aí depois ele tira. Na verdade, pode tirar já os slides Tá. e a gente já vai ter esse bate-papo de uma outra forma aqui. E o primeiro, então, o Rodrigo vai dar o depoimento e depois a Maria está com a mão levantada. Beleza, pode falar? Pode? Então, pessoal, boa noite. Vou tentar ser breve aqui. Parece que não sei se foi a Roberta que falou a dica para, de repente, ir achando e fazer. Eu sou o cara que, né, esse projeto meu todo, tudo fui eu que fiz, né, até esse slide. Aí o Rodrigo entrou nessa parceria, aí desenvolveu a arte do Jack da Dorothy, etc, tudo, e a gente fez nossa palestra tem um impacto visual muito grande, igual ele falou isso. Para manter a atenção, pra você ter ideia, depois o pessoal quiser me seguir no Instagram, é Galvão Mediação. Então lá tem peruca rosa para as crianças, o chapeuzinho do Jack, tem movimento, tem 3 músicas durante a palestra, e fora eu com uns 330 volts de energia na frente dos outros ali, não deixando a pessoa se desconectar. Então, a nossa palestra tem brindes, etc. Agora nós vamos fazer um sorteio, vai ter uma agora dia 25 de novembro, e que é sobre prevenção de conflitos e bullying nas escolas públicas. É um projeto piloto que me chamaram de novo, e já ganhamos 20 livros hoje da Sextante, de R$70, deu 1.400, mais biscoito, mandei para a van, calunga, para dar brinde para as crianças. Por quê? Para eu ter a atenção das crianças, eu tenho que dar alguma coisa antes. Isso está na comunicação sem violência. E na vida em geral. Então, eu dou o batom e o biscoitinho, pode comer enquanto eu vou falando. Me conecto com eles, chamando eles de friends, ou pequenos friends, que funcionam muito bem, e desenvolvo a palestra. Então, sobre essa... E faço esses brindes. Então, eu dou um pouco, ganho a atenção deles, boto esse slide maravilhoso. O Rodrigo só botou um slide. Tem muito mais outros lá do Jack da Dorothy, o personagem que ele criou. Tem vários em movimento, né? São 35 slides que eu tenho dessa palestra matriz. Então, para a Roberta que falou sobre essa ideia, só, tipo assim, tem muitas coisas que eu mesmo vou e faço. Uma vez eu fiz um imposto de renda e errei. Eu sou advogado há 20 anos. Nunca mais eu faço, porque aí eu coloquei na mão dele. O slide que eu consegui chegar a esse nível, o tempo que eu ia gastar para aprender e ficar um negócio maneiro, eu preferi pagar o Rodrigo. Então, assim, pois é. E fazer uma matriz, mesmo que seja pequena, porque ele tem um valor agregado, que eu falei para ele, eu já morei 7 anos nos Estados Unidos e Canadá, então fui Disney, MGM, esses estúdios, Las Vegas, etc. O nível do cara é esse nível que muita gente aí já deve ter visto também em outros países, desse nível de qualidade. Eu falei, cara, isso é muito bom, cara. Isso é muito bom, porque eu tenho um capricho nas minhas coisas. Eu fiz esse papelinho aqui, ó, só para vocês terem ideia, não sei se dá para ver. Deixa eu apagar a luz aqui, peraí. Que é um papel para dar os brindes. Então, aqui tem um número do sorteio e já tem ali o call to action. Siga o friend no Instagram. Siga suave, ame mais, evite conflitos. Isso aqui tem um custo. Eu gastei R$15 cada folha. Mas eu estou gerando um rebote no Instagram para um dia alguém comprar minha palestra.
Entendeu? Sim. Então, assim, agora, o que eu tenho que dar? Eu vou tentar captar R$ 5.000 de prêmio. Eu vou sortear airfryer para os professores. Cada professor vai ter uma caixa de bombom. Eu vou levar kits de brindes, bola da Nike, livros agora, chocolate, essas coisas, mas prêmios bacanas, estojo novo, mochila nova para as crianças. Então, assim, o que eu vou gerar de mídia é o meu esforço com meus contatos. Tudo de graça, tudo de graça. Mas em São Paulo, eu e o Rodrigo já fizemos um contato com uma pessoa, e depois eu devo colocar minha palestra nesse site aí do Mauro, que eu já vi como é que funciona, e para começar a vender a palestra. Perfeito. Então, assim, por enquanto, eu estou com ela assim, um amador super profissional, porque de amador não tem mais nada. É um conteúdo que eu estudei nos últimos 4 anos, pesado, mais de 50, 60 livros, criei isso aí e tenho um projeto de 1 ano. Então, assim, eu vi e foi devagar. Eu tenho que fazer um vídeo agora com ele de 1 minuto, que custa X reais. Eu sou advogado, faço mestrado, trabalho com energia solar, atiro para todo lado. E tenho uma boa qualidade em tudo que eu faço. E esse agora me toma muito tempo, entendeu? Então, assim, mais um dia os frutos virão. Mas eu já investi mais de R$ 10.000 nessa palestra. Rodrigo, Então, assim, deixa eu te, né, só para finalizar o que você está falando. Eu também, por exemplo, comecei fazendo os meus slides, mas chegou um momento que para cobrar uma palestra de 8, 10 mil reais, precisa profissionalizar. Então, lógico. uns anos atrás, eu não conhecia, né, o Rodrigo Medeiros, eu contratei um outro profissional, que eu gastei, na época, 2 mil reais em 80 slides. Né? E aí... Então, Mauro, Oi, esse é o ponto. Por exemplo, eu já sou palestrante profissional, né? Só que assim, eu digo profissional entre. Vamos corrigir, eu já sou palestrante há muitos anos e agora eu estou me profissionalizando mais ainda. Eu preparo os meus slides, eu já tenho uma pegada, uns muito clean e alguns com conteúdo, só que demanda muito tempo. Exato. Então, às vezes, esse demandar muito tempo, é melhor tu ter um parceiro. E aí eu tentei encontrar uma pessoa para revisar o meu, que na verdade o meu é um curso, né? E aí é 200 e poucos slides, e daí é uma imersão que ela vai enxugando até uma palestra de 1 hora, de 3 horas, de 6 horas. Só que demanda muito tempo. E eu acho o padrão hoje ele está exigindo essa versão que o Rodrigo mostrou. E, por exemplo, eu não uso nada de chat GPT. Eu Então, também eu nem. crio verdadeiramente as minhas palestras. Não é como as pessoas têm dito assim, eu coloco o conteúdo lá. Na verdade, gente, eu nem sei mexer com isso ainda. E quero aprender. Então, por isso das minhas perguntas, e realmente demanda muito tempo, né? Então, ele falou aqui, ó, 2 coisas que eu queria que eu anotei, né? Sites específicos para pegar figuras, porque realmente a gente tem que se preocupar com isso. E ele falou do Google, ferramenta Create, não sei o que lá. Eu não sei onde é isso, Rodrigo. Então, depois, se tu puder mostrar, eu te agradeço. Aqui, só encerrando. Então, gente, olha o que gera de um slide lá, porque aí a gente fica com a matriz, a gente pode mudar os textos. Eu não estou fazendo propaganda dele, estou ganhando nada, não, tá, gente? Eu faço tudo com Deus no coração, o Rodrigo foi show, ele, no futuro, aí nós vamos vender as minhas palestras também, junto com ele. Então, assim, isso aqui é o sorteio de brinde. E aí o mousepad, cadê? Sabe? Então, assim, eu estou feliz. E um dia, alguém vai comprar minha palestra, daqui a pouco uma escola particular vai comprar, e aí o negócio vai ficar show, entendeu? Mas eu estou muito orgulhoso de ter Entra na esse material. Palestrando Brasil, que encontros como esse aqui, nós fizemos no ano passado uma série só de como vender suas palestras, tá? A maioria aqui é da Palestrando Brasil, já tem acesso, já assistiu. Rodrigo, quer tentar responder a Roberta, para depois a gente passar a palavra para a Maria? Vamos lá, Roberta. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá? E aí vou jogar Peraí, deixa eu ver. Não, desculpa. Deixa eu fechar o PowerPoint aqui. Depois eu abro depois. Share screen. Divulgação. E depois tu entra em contato, tá, Rodrigo?
Tá, eu vou deixar o meu telefone, tudo aqui. Não, e Tá além disso, aparecendo. eu tenho o contato do Rodrigo. Vocês todos têm o meu contato. Então também pode ser através de mim que eu compartilho o contato dele. Ah, Vocês estão vendo a sim, minha tela aí? sim. Sim. Esse aqui é um dos sites que eu indico para vocês, tá? Pexels.com. Aqui, ó, vocês têm fotos e vocês têm vídeos, tá? Eu vou jogar aqui no chat, tá? Deixa eu ver como é que eu volto para cá. Aí, não tá indo, peraí. A gente bate uma foto. Tá, se alguém puder tirar uma foto, porque o Ctrl+C, Ctrl+V não tá funcionando. Então, ó, pexels.com, tá? E tem esse aqui também, ó, unsplash.com, tá? E aí, só com o Unsplash, você tem que filtrar. Vou jogar, por exemplo, aqui um tema liderança. Aqui em licença, ó, você coloca gratuita, porque se você colocar um Unsplash mais, é para quem é pago. E aí, por exemplo, ó, você pega uma foto dessa achando que não tem nada, mas se você der um zoom, você vai ver aqui várias marcas d'água. Unsplash, Unsplash, Unsplash. Já vi muita gente fazendo isso, viu? E isso aqui mostra tudo aquilo que vocês, palestrantes, não podem demonstrar, que é o quê? Amadorismo, certo? Então, esse tipo de foto aqui, não usem, tá? Então, são esses dois aqui, tá? Que eu recomendo, que são muito bons, Tu tá bom? baixa a foto direto ou tu faz aquele recorte com a tesourinha que tem dentro Ô, do. Roberta, cada cliente que eu tenho tem uma pasta com o respectivo nome. Cada trabalho que ele faz, eu crio uma subpasta. E dentro dessas subpastas, eu gosto de salvar todas as imagens. Então, por exemplo, ou eu salvo direto, certo? Ou então eu copio, jogo ela para dentro do PowerPoint, É, utilizo, depois salvo dentro da subpasta daquele projeto, tá bom? Aí fica do tá. critério de cada um, tá? Mas assim, ó, o que eu já vi gente fazendo, dando print. Ah, eu quero essa imagem aqui. Aí dá print, depois manda para o PowerPoint, ou copia direto daqui. Se Não, tem você. aquela tesourinha também, né, que só faz recortar uma parte da figura. Isso, eu não uso a tesourinha, tá? Eu prefiro Tá, investir alguns segundos a mais ou tá, salvar a imagem, se eu não for usar no PowerPoint naquele momento, ou eu copio e jogo para dentro do PowerPoint e depois salvo, tá bom? tá. E aonde que você falou aquele do Google lá, que tem Ah, que no sim. Create, não sei o que lá. Tá, vamos lá, ó. Vou jogar de novo aqui. Liderança. Tá. Imagens, certo? Quando você clicar em Ah, tá, imagens, aqui, tá. ó, várias imagens, certo? Todas Certo. essas imagens aqui, pessoal, têm direitos autorais. Ó, vou clicar essa do Cato aqui. Vai aparecer isso aqui, ó. As fotos podem ter direitos autorais. Vamos supor, se você quiser usar essa foto, eu vou fazer uma palestra ali para 10 pessoas. Tudo bem, não é uma palestra assim que vai atrair muita atenção, não tem problema. Agora, vocês, por exemplo, palestrantes profissionais que estão no grupo do Palestrantes do Brasil, que tem uma visibilidade maior, certo? Que tem um grande alcance. Se porventura alguém fazer uma fofoquinha lá, ó, pô, fulano lá tá usando foto de vocês, o pessoal da Cato, aí vocês vão arrumar um grande problema para a cabeça de vocês, tá? Então, para evitar esse tipo de transtorno, clica aqui em ferramentas, certo? Ok. Direitos de uso. Vocês vão vir aqui, ó, licenças Creative Commons, tá?
E aí o Google vai fazer um filtro com aquelas fotos que não, desculpa, com as fotos que não possuem direitos autorais, tá? São Perfeito. fotos que vocês podem utilizar nos slides de vocês. Tá bom? Consegui. Sanei suas dúvidas, Roberta? Roberta não, É Roberta, sim. é Roberta, é porque não sumiu aqui a telinha aqui. Tá. Tudo. Pode fechar para a gente voltar. Então, Uhum. a Maria da Conceição, por favor, Maria, só liberar o áudio, fazer sua pergunta, seu comentário. Aqui a mão está levantada, mas alguém tem alguma pergunta, algum comentário para a gente já ir para a parte final? Só para o pessoal colocar o Instagram aqui para a gente fazer connections, eu já botei no chat aqui. Só isso. Quem quiser, pode pôr lá. O seu eu te procurei, não achei não, Mauro. Tá. Mauro Moraes, consultor. Fábio, você levantou a mão, é o Fábio agora. Opa, eu quero só agradecer, e Rodrigo, assim como o outro Rodrigo comentou, a gente não tem expertise em muitas coisas e às vezes, né, Rodrigo, achamos que só fazer um slide né, e já vi aqui que vou precisar realmente melhorar aí os meus slides, minhas apresentações. Quero agradecer aí a Palestrantes do Brasil, Mauro, a tua apresentação, Rodrigo Medeiros. Vou entrar em contato contigo amanhã, em algum momento em horário comercial, tá? Não, muito obrigado aí, Fábio, por suas palavras e vai ser um prazer. Mais alguém, pessoal? Ô, Mauro. Por favor, por favor. Rodrigo, parabéns, viu, Rodrigo, pela apresentação. Eu estou com o Fábio aí, eu já conheço o Fábio também há muito tempo e vamos ter que rever tudo. O amadorismo aqui tomou conta. Depois de uma Gente, olha, apresentação e vale dessa, a pena pegar ele, porque eu vou dizer, eu só dá queria, trabalho. eu só tinha uma dúvida com você, Rodrigo. Eu sei que a demanda é muito grande e agora vai aumentar mais ainda a demanda. Eu também vou entrar em contato contigo aí no horário comercial. Mas eu tenho uma dúvida assim, mesmo com a demanda imensa aí que você vai ter, já tem e vai ter, qual tempo em média você leva para preparar um material desse, pelo menos digamos aí, de 12, 15 a 20 slides? A resposta para variar pode ser uma resposta genérica. É, Sumiu o seu nome aqui, eu não estou vendo. O Luiz. Luiz. Ah, não, está aqui no canto, que mudou tá. a minha tela aqui. Ô, Luiz, depende. Depende por quê? Depende da complexidade do seu projeto, certo? E de outro fator. Todo primeiro trabalho, eu gosto de ter pelo menos fazer um café virtual ali para eu conversar um pouco com o cliente, saber fazer quais são as dores, quais são as expectativas que ele tem em relação à minha entrega, tá? Porque aí a gente faz um bem bolado, eu já sei o que ele quer e eu já tenho uma ideia da dor que a pessoa tem. Então, geralmente, o primeiro projeto, não importa se são 10, 20 ou 30, não importa. Sempre vai ser um pouco mais demorado, porque a gente ainda está se conhecendo. Por exemplo, hoje eu recusei uma apresentação de 10 slides. E olha que Entendi. a pessoa ela precisava para quarta-feira que vem. Só que semana que vem vai ser a semana de provas, eu também sou professor, né? Então eu tenho que conciliar, né? Não posso esquecer do meu lado acadêmico. E eu falei, cara, eu não vou poder te entregar porque eu vou estar ocupado. Eu vou, semana que vem, segunda e terça são dias que eu dou aula presencial. E eu falei, eu não vou poder, são 10 slides, mas por quê? Era o primeiro trabalho com ele. E aí o briefing que ele mandou para mim era extremamente detalhado. Eram 10 slides, mas 10 slides pesados, porque tinha gráfico, tinha KPI, tinha imagem de Power BI, imagem de Excel, enfim. Então, embora sejam apenas 10 slides, tinha uma complexidade que eu não poderia me comprometer. Ele precisava, para
para o dia 23 às 11 horas da manhã, e eu sempre gosto de entregar para os meus clientes com pelo menos 24 horas de antecedência. Se é uma apresentação de 100 slides ou mais, 48 horas de antecedência. Então, como eu não acredito que eu não teria tempo hábil para poder entregá-lo nesse caso, devido à complexidade, embora sejam apenas 10 slides, eu cancelei. Cancelei não, eu não aceitei o serviço. Indiquei um colega de confiança, o rapaz já fechou com ele, agradeceu a indicação, enfim, porque não é porque eu não posso pegar que eu vou ficar prendendo a pessoa. Eu sempre indico um colega de confiança. Mas geralmente, Luiz, quando eu e o cliente estamos alinhados, uma apresentação entre 15 e 20 slides é 2 dias úteis, tá? Oh, Geralmente, maravilha. É tá? porque, só concluindo aqui, na verdade, a minha palestra eu uso muito fundo musical e eu uso também, e tem uma parte da palestra muito emocionante que eu interajo com a imagem. E você me fez Uhum. viajar, cara. Você me fez assim viajar aqui, sabe? Vai ter que Vai a ter gente um, vai ter que buscar esse vai ter um tempo pra jogo gente. bom. Vai ter um jogo É, bom. vai. João, Obrigado, Rodrigo. Parabéns Obrigado, mais uma Luiz. vez. João, pode liberar o áudio, João. Fazer comentário ou pergunta. Boa noite, boa noite. Boa noite, Tiago. Primeiramente, Rodrigo, parabéns pela apresentação, me trouxe muitos insights. Eu sou iniciante, então esse é um universo novo para mim. E você já me trouxe um conteúdo muito rico aqui, que eu fiz várias anotações. Depois eu vou rever a gravação desse vídeo aqui, que eu sei que o Mauro vai disponibilizar para a gente. É, eu tenho duas perguntas rápidas. A primeira o PowerPoint é a sua principal ferramenta? Você trabalha muito em cima dele? Sim, além de eu utilizar o PowerPoint para prestação de serviço, eu também utilizo para montar as minhas próprias aulas. Então, basicamente, a minha vida gira em torno do PowerPoint, porque até a aula de laboratório, a explicação teórica, eu faço no PowerPoint. Uau, uau, que legal, que legal. Eu usei o PowerPoint e hoje eu comecei a adotar o Canva. O que que você acha do Canva? O Tem muito... Canva, João, eu sempre digo, é para quem ainda não domina o PowerPoint. Ah, Porque, sim. Eu acho então que ele é melhor. por exemplo, ao mesmo tempo que ele é melhor para Ele tem quem mais não é. recurso? Não, o PowerPoint tem muito mais recursos, muito mais possibilidades de animações, transições, criação de efeitos. Só para vocês terem uma ideia, o melhor elogio que eu já recebi na vida em relação ao slide foi quando a pessoa perguntou se eu fiz no Photoshop. Então, quando a pessoa fala, pô, isso aí foi feito no Photoshop, eu falo, não, no PowerPoint. Então, a pessoa, ela, sem querer, ela acabou me elogiando. O Canva tem algumas limitações, tá? Eu não sou expert em Canva. Eu, por exemplo, eu participo de um grupo de network no LinkedIn, no qual, de uma revista, né? Depois, quem quiser ir lá no LinkedIn, chama Comunicare Hub, onde todas as imagens que a gente faz para a revista, para cada participante, por exemplo, eu tenho uma coluna mensal nessa revista online. A imagem que eu gero, tanto para a página do LinkedIn quanto para lá, é tudo feito no Canva. Então, às vezes, eu apanho um pouco. Se eu fizesse no PowerPoint, seria muito mais fácil, mas como padronizaram com Canva, eu apanho um pouco. Então, eu sempre digo, para quem quer fazer algo rápido ali, vai para o Canva, tá? Porque se você for para o PowerPoint, ele te abre um universo de possibilidades muito maior. Só que o Canva é mais acessível, ele é mais fácil de ser utilizado para quem ainda não utiliza nenhuma ferramenta. Perfeito. Certo. Uma segunda pergunta rápida, para não tomar muito tempo. Eu conduzo um grupo de estudos de inteligência artificial. E eu queria saber de você, acho que eu ouvi alguma coisa no início da sua apresentação sobre inteligência artificial, inclusive as imagens que você usou, eu acredito que foram criadas por inteligência artificial. Quais são qual a ferramenta que você mais usa para criar imagem?
Tem uma da própria Microsoft, onde você joga o comando lá e gera. Tô pronto. E tem um site específico que eu costumo pegar algumas imagens, tá? O grande problema, o João. João, Uhum. é que tem muita gente falando sobre inteligência artificial, a parte teórica. Ah, vai lá no chat GPT e joga o comando, entendeu? Então, essa parte está muito mecanizada. Então, sempre quando eu vou buscar uma imagem, que eu vou criar uma imagem, por exemplo, tem alguns trabalhos que eu fiz que eu peguei, gerei a imagem por inteligência artificial, depois utilizei uma técnica que chama duotone, que eu pego duas cores contrastantes na paleta de cores do cliente e misturo e fundo essas duas cores com a imagem gerada pela inteligência artificial. Por quê? Para trazer ainda mais personalidade para a apresentação e para dar o quê? Para dar uma humanizada. Ou seja, para não ficar só aquele aspecto metalizado. Não sei se vocês viram ali. A minha apresentação, ela foi toda baseada no ponto central do beija-flor. Por quê? Porque o beija-flor, dentro do reino animal, ele é um símbolo de poder. Ele é a única ave que consegue ficar batendo as asas em modo estático. E ele consegue girar em todas as direções e sentidos. Então, ou seja, para mim, na minha subjetividade, ele é um animal poderoso. Só que como eu quis mostrar para vocês também a utilização da inteligência artificial, eu peguei a imagem do jeito que o banco gerou para mim. Mas eu poderia dar uma humanizada. Eu poderia ter colocado cores ali para poder deixar um aspecto mais suave. Então, eu tenho visto muita gente falando chat GPT, chat GPT, chat GPT. Só que a inteligência artificial vai além do chat GPT. Sim. Sim, então, é isso que eu queria saber, qual que você usa mais? Tem Midjourney, tem outras IAs que fazem também, né? Imagens, tem IAs que a gente pode se basear no prompt, que elas, você vai lá, ela tem um banco de imagens e você tem acesso ao prompt daquilo, copia o prompt e cria uma imagem semelhante. Deixa Você eu pegar citou, aqui. você citou um termo aqui, duotone, é isso? Como que Duotone, são dois tons. dois tons? Esse eu É não como se fosse conheço. a mescla de duas cores. Aí eu posso pedir isso, colocar uma paleta e ele vai adequar a imagem à paleta de cores que eu quero. Isso. Deixa eu Que abrir aqui legal. para vocês, ó. Vou jogar o link aqui, tá? Aí, obviamente, para vocês não vai ter como entrar, porque como eu já estou logado, mas chama. Pera aí, que eu não estou conseguindo jogar o link. O da Microsoft é o Microsoft Designer, Ah, tá? Que é o criador de imagens da Microsoft. Tem um que eu ainda não utilizei, me indicaram, que é o Leonardo.ai, tá? sim. Artificial Intelligence, tá? Você tem, se eu não me engano, você pode montar até 10 imagens de maneira gratuita por dia, tá? Vou Sim. compartilhar aqui com vocês. Por exemplo, eu quase utilizei ele hoje, mas eu fiz um teste e eu não gostei muito. Mas ele é muito utilizado, tá? Deixa eu ver se eu consigo jogar o link aqui. Foi, Vai tá? compartilhar? appleonardo.ai, AI Generations, tá? Você vai compartilhar para ver? Ah, tá. Vou jogar a tela aqui. Eu joguei o link aí, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Tá vendo? Eu fiz até um teste aqui. Tá aparecendo aí para vocês? Sim, sim. Sim. Tá? Até coloquei aqui em inglês. Só que acho que ele não entendeu. Que eu falei, ó, eu quero uma imagem relacionada a storytelling que tem algumas engrenagens e um beija-flor metalizado. Aí ele me forneceu essas imagens aqui que não, para mim, não estão boas, tá? Preferi aquelas que eu já tinha. Mas tudo é o quê?
É uma questão de você saber pedir pro programa, tá? Fazer testes, você... Fazer testes. Eu não, É. eu comecei a testar ele hoje, tá? Mas aí eu vou começar a testar, porque aí ele vai começando a entender o seu modo de escrever e com as suas preferências, né? Então, tudo é teste. Porque o pessoal acha, a inteligência artificial vai chegar lá, você vai escrever lá meia dúzia de bobeira, ele vai te gerar um negócio bom. Não. Não é assim, não, tá? Se você não souber ali os prompts, os comandos básicos, por exemplo, chat GPT eu uso pouco, mas quando eu vou usar, eu já uso ele de maneira um pouco mais estratégica, tá? E tem muita gente que falando sobre inteligência artificial, mas que não fala sobre estratégia. É copy-paste para eles, copiar e colar. Não é assim. Eu fiz uma busca aqui agora, só de brincadeira, advogado de peruca rosa palestrando, né? Que é o que eu faço lá no negócio. Saiu uma advogada no escritório com um batom rosa e não tinha nada a ver. Então, assim, a primeira vez que eu faço um teste, que você jogou o site aí eu fui no outro que o Eu Sou J. Silva falou, Imagine Journey, aí iJourney. Aí, tipo assim, realmente, você tem que saber onde você vai se conectar com o algoritmo. Sim. E, assim, eu tenho dificuldade, negócio do Canvas, tudo, mas graças a Deus eu tenho o Rodrigo hoje. Legal. Entendeu? Então, assim, ele já fez várias matrizes para mim, inclusive o pôster da palestra, sabe? Aí são coisas que eu não tinha disposição de tentar aprender. Aí eu falei, cara, isso é muito. Tem que estudar muito. Aí tem que buscar o profissional. Rodrigo, puder fechar a tela? Já são 22 horas. Uhum. Eu vou agradecer, Rodrigo. Muito obrigado. 1h30 aqui de conteúdo. Tenho certeza que o pessoal gostou. Vai gravar, eu vou colocar no YouTube, depois vou compartilhar lá com os palestrantes do grupo. E depois a gente vai conversar, Rodrigo, para ver realmente uma parte 2, bem prática aí, para tirar dúvidas, e a gente vai conversando, tá? Gostaria só suas considerações finais, Rodrigo, para a gente finalizar esse encontro. Entrando em contradição em relação ao que eu falei para vocês, tá? Como eu já terminei a minha apresentação, agora sim eu vou dizer muito obrigado, tá? Eu agradeço a oportunidade. Peço desculpas aí caso eu tenha me empolgado, me alongado nas minhas palavras, mas é porque realmente quando eu falo sobre o PowerPoint, sobre esse universo, eu falo com muito amor, tá? Porque eu sempre falo para os meus clientes, vocês estão levando um pedacinho do meu amor e da minha gratidão e pela oportunidade de deixar eu trabalhar, permitir que eu trabalhe com aquilo que eu amo. Porque eu amo o PowerPoint, como eu falei para vocês, o PowerPoint faz parte da minha vida, mesmo quando eu estou dando um jaleco, eu estou no laboratório, o PowerPoint está presente. Então, assim, muito obrigado, gente. Para mim é um prazer eu falar sobre isso. Espero que eu realmente tenha contribuído com um conteúdo de relevância para vocês, tá bom? Muito obrigado mesmo pela disponibilidade em me ouvir e ver minhas maluquices aqui nos meus slides. Rodrigo, nós que agradecemos e para vocês, né, meu muito obrigado por ter participado aqui. E 2025 tem muita novidade chegando por aí na Palestrando Brasil. Boa noite a todos. Obrigado. Tchau, gente. Boa noite. Boa Boa noite. noite.